TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos iniciando nosso programa Página da Bíblia, mais um momento em que você deve tirar da sua vida para fazer um estudo, um aprofundamento, conhecer esse nosso livro sagrado. Estamos entrando bem no início do livro de Josué. Acabamos de encerrar o nosso Pentateuco com Deuteronômio, então eu convido você a chamar mais amigos, pessoas da família, conhecidos, vizinhos, para acompanhar essa belíssima história de Josué, que na realidade, né, queridos mestres, vai herdar o legado de Moisés. E eu quero então agradecer a nossos mestres que vai nos ajudar então nessa interpretação, nesse aprofundamento. Muito obrigada, professora Maíla. Eu fico feliz de estar aqui com vocês e com o pessoal de casa. Obrigada, diácono José Carlos. Muito bom estarmos aqui. É bom demais. Olha, é o momento da paradinha do estudo. A gente pensa que não, gente, mas ao longo de tantos anos nós já lemos tanta coisa, né, gente? E tem sido maravilhoso descobrir Josué com uma mentalidade agora adulta, porque eu conheço Josué dos livros de infância, né? Aquele que era o grande companheiro de Moisés, que ajudou Moisés em toda aquela travessia, mas são memórias muito tênues, muito apagadas, e agora realmente vamos sedimentar esse estudo num entendimento mais maduro. Então eu convido você, nós estamos no capítulo 8º do livro de Josué, vamos fazer a leitura a partir do versículo 18, mas antes eu vou pedir uma ajudinha ao diácono, vamos fazer uma retrospectiva para que quem está nos assistindo e não acompanhou o programa passado possa se situar um pouco. Bom, então, assim, contextualizando, nós estamos numa campanha militar com Josué, uma guerra santa, né, para a tomada de posse da terra prometida a Moisés. Então, continua a missão de Moisés agora na prática de tomar posse dessas terras. Então, logo após a queda dos muros de Jericó, a tomada, voto interdito, aí tivemos aquele episódio de que alguém roubou parte daquilo que era do tesouro do Senhor, todo aquele conflito foi revelado, e então a campanha continua, a Guerra Santa continua, e agora no contexto da conquista de Ai, né? Uhum. Então, é bem nesse contexto belicoso que nós vamos retomar o nosso caminho, né? Agora na conquista de Ai. Muito bem. Então, como eu disse, vamos ao versículo 18 do capítulo 8. Aqui vai dizer: Yahvé disse então a Josué: estende contra Ai a lança que tens na mão, pois vou entregá-la em tuas mãos. Então Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens da emboscada saíram às pressas do seu lugar, correram, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Os homens de Ai voltaram-se para trás e viram. Eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Nenhum deles sentiu-se com coragem de fugir para um lado ou para o outro, porque o próprio povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade e que a fumaça subia da cidade, Josué e todo Israel voltaram-se e atacaram os homens de Ai. Contra eles saíram os outros da cidade, de sorte que os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, estando uns de um lado e outros do outro lado. E eles se desbarataram de modo tal que não restou nenhum sobrevivente nem fugitivo.
Porém, o rei de Ai prenderam-no ao vivo e trouxeram a Josué. Depois que Israel acabou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto onde os haviam perseguido, e que todos, até ao último, caíram ao fio da espada, todo Israel voltou a Ai e passou a população ao fio da espada. A totalidade dos que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foi de 12.000, todos habitantes de Ai. Josué não retirou a mão que estendera com a lança até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Ai. Ai, Maíla, socorro. A gente hoje, nos dias de hoje, a gente vê nisso meio que uma tirania, uma selvageria. Como é que, em nome de Deus, você vai tomar uma cidade, passa o fio de espada? Só a linguagem já deixa a gente meio assustada, né? Passa o fio de espada, homens, mulheres, crianças, tudo que tem ali. Isso aí eu posso entender como uma figura de linguagem ou realmente era preciso que fosse assim? Então, realmente, para nós, quando ouvimos esse trecho, fica bem assim difícil de ouvir e perceber Deus numa situação toda dessa, e até mesmo quem está em nome de Deus fazendo isso, que no caso é Josué. Eu sempre costumo explicar assim, não é o caso aqui, mas ajuda para tudo. Explicar quando fazemos a leitura do Antigo Testamento, que vemos nele uma figura de Deus, uma imagem de Deus extremamente forte, como um pai, formador desse povo de Israel, um Deus que toma partido desse povo que ele escolheu, e para tudo isso acontecer, era preciso que passassem a imagem de um Deus forte, que tem pessoas fortes e valentes lutando, obedecendo a esse Deus. E aí eu uso o exemplo de nós enquanto criança. Quando nós somos crianças, o nosso pai é para nós o exemplo de quem pode nos proteger, brigar até por nós, nos defender. E ele precisa passar essa imagem, o nosso pai. Afinal de contas, eu estou ali sob a proteção dele. Então, confiando que meu pai está a meu favor e faria qualquer coisa para me defender, eu construo a imagem do meu pai assim para mim. Certo. Tá. Depois a gente vai crescendo. E à medida que nós crescemos, nós vemos que nosso pai não era tudo aquilo. Mas, naquele momento, enquanto criança, eu precisava dessa imagem de um pai poderoso. Exerceu o seu papel. Exercer o papel de um pai de defensor. Quando a gente cresce, vai se tornando adulto, o pai continua sendo o mesmo. Mas eu não sou mais a mesma diante da visão do meu pai. Isso. Então, a mesma coisa acontece com Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, parece que Deus é outro Deus. Não é mais esse que luta, que defende, que vai para campo de batalha com seus dirigidos, no caso aqui Josué. Parece um Deus de amor, um Deus de bondade, mas é o mesmo Deus. Como o nosso pai é o mesmo pai. Mas ele precisava, meu pai, ser assim porque eu era pequena. Eu precisava formar essa imagem do meu pai. A mesma coisa é com Deus aqui. Então, isso ajuda a fazer-nos entender essa imagem de Deus desse Antigo Testamento. Tá. E uma segunda coisa. É claro que nós estamos aqui diante de uma história, um texto verdadeiro, não é historinha. Porém, um texto, um relato de alguém que venceu. Então, é normal que nós deixemos passar aqui nessas linhas algo de extravagante. É a contagem da história pelo vencedor. Então, ele tende
a enfeitar, em aumentar. Então, mas tem. Isso é uma verdade. É o pescador de peixe. É, o pescador de que peixe. sempre pegou peixe maior do que Isso, do que na realidade exatamente. Então, nós não podemos olhar aqui nem como algo mentiroso, não aconteceu isso. Não, aconteceu. E nós estamos num contexto de guerra, de luta, de conquista. Então, tem batalhas, tem abatimentos de um lado, deve ter do outro. Perceba, em nenhum momento aparece aqui quantos de Israel morreram, mas deve ter gente que morreu. Com certeza. Mas quem está contando a história? O povo de Israel, o vencedor. Então, é importante que a gente tenha esses conceitos, porque daqui para frente, não que não tivesse, mas daqui para frente, nesse livro de Josué, onde se tem essas empreitadas de conquista da terra, toda hora a gente vai estar vendo guerras, mortes, pessoas que são exterminadas, mas Deus está em tudo isso? Sim. Lembre de Deus aqui como a figura do Pai, esse austero que tem que passar essa imagem do Deus dos exércitos diante do povo de Israel. Então, e aí, diácono, a gente vê aqui, então, toda essa figuração, mas não podemos esquecer também que Josué tem um legado enorme, ele tem um peso enorme nas costas, continuar o trabalho de Moisés. Aquele trabalho que ele levou 40 anos para salvar esse povo e agora ele tem que plantar esse povo nessa terra prometida, né? Então, assim, eu gostaria de abordar aqui um ponto, né? Primeiro ponto, assim, é o nome de Josué. Josué, Jesus, é o mesmo nome, né? Yehoshua ou Yeshua, como nós aportuguesamos, né? Que significa Deus salva, né? E então há que se considerar, primeiro, a revelação, né? O perigo do anacronismo e o perigo do fideísmo. Então, me explico, né? Em primeiro lugar, Maíla, ela já disse de forma muito didática, né? Que Deus vai se mostrando como aquele pai forte que defende, né, as suas crias, que defende os seus filhos. E assim, por quê? Porque a revelação, né, é a automanifestação de Deus. E Deus, ele vai se revelando na história da humanidade. Maíla disse muito bem, não é história da carochinha, é história. Deus se revela, né, na vida desse povo. Ele elegeu, para ele poder se revelar para a humanidade toda, ele escolheu esse povo, Israel, né? E então ele vai se manifestando na vida desse povo, ele vai se revelando, né? E aqui nós temos aí o início do tribalismo, então temos o primeiro Yehoshua, Deus salva, que Deus usa a mediação dele para cumprir, né, para materializar as suas promessas. Então Deus gradativamente ele vai se revelando, né? E aí a plenitude dessa revelação para a gente poder compreender, porque que deixa as pessoas perplexas, né, ao lerem o Antigo Testamento sem considerar o Novo, é justamente isso: o interdito, anátema, a matança de mamando a caducando. Então é algo que hoje soa terrível, né, aos nossos ouvidos. Mas então não podemos esquecer a gradual revelação de Deus. Não é história da carochinha, não é invenção, mas é Deus que, respeitando, né, o ser humano, aos poucos ele vai se revelando na história. Para isso ele escolheu, então, esse povo. Agora, para a gente compreender, nós temos que ler essa revelação como um todo. O Antigo Testamento à luz do Novo, vice-versa, porque Jesus, o nosso Josué, o nosso Yehoshua, ele vai então desvelar, né, toda essa economia da salvação. Ele vai revelar para nós o rosto humano de Deus. Ele vai revelar para nós que Deus em si é amor, que Deus em si ele é misericórdia. E aí, o segundo ponto a gente tem que tomar cuidado com o anacronismo, né? Então a gente pega e lê de forma literal, né, ao pé da letra, o que a gente está vendo aqui, e julga esse povo
com os critérios de hoje, a gente julga Josué, julga todo o povo de Israel a partir dessa história. Então, seria um anacronismo, né? E o outro perigo também, para nós cristãos, é o fideísmo. Aqui nós temos esse contexto de guerra santa. Então, se a gente pegar também ao pé da letra, nós vamos querer justificar, né, atitudes belicosas, atitudes semelhantes, guerras, né, partindo do princípio, é a palavra de Deus, se ele fez isso com Josué, então nós temos o direito de fazê-lo também. Então não podemos. Por quê? Aí seria fideísmo, na interpretação da Bíblia ao pé da letra. Mas nós devemos considerar tudo isso ao sabor da revelação, tendo Jesus Cristo, não é, como a plenitude dessa revelação do Deus amoroso. Então ele começa se manifestando como Deus que ama, protege seu povo. E Jesus vai revelar esse Deus, o Pai, como o Pai de amor, o Pai de misericórdia, que envia esse novo Josué para a salvação de toda a humanidade. Muito bem. Só ressaltando esse versículo 26 aí, Josué não retirou a mão que estendera com a lança até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Ai. Dedicar ao anátema seria consagrar ao Senhor, no caso? Não. A lei do anátema era o seguinte: quando se tinha uma guerra entre povos, entre grupos, Deus exigia que se praticasse a lei do anátema. Significava, você vai se defender, vai lutar para a sua defesa. Aqui nós já temos até um contexto de guerra, de luta para conquista territorial. Tá. Até então era sempre de defesa. Mas quando acontecerem esses combates, tudo que se tem lá naquele território, você deve exterminar. Riqueza, você não vai trazer. São os despojos de Os guerra. despojos de guerra. Então, tudo você extermina, deixa lá. Não é para trazer, não é para enriquecer com a guerra. Tá. Até mesmo a matança, por isso que aparece aqui. 12 mil pessoas, até o rei. Né? Todos ali, ainda que aqui o rei foi capturado vivo. Tá. Mas geralmente se tinha o anátema matando todo mundo. Não fica ninguém. Tá. Não se traz nada dos bens que aquele povo tinha para nós. Não se toma posse de nada. Posse. E, inclusive, quando se desobedece isso, Está sujeito a penalização. Deus vai cobrar quando alguém do povo Quebra faz isso. essa... A não ser que Deus determina. Vai ter um caso aqui mais à frente que Deus vai dizer, pode trazer. Tá. Mas isso por obediência a Deus. Entendi. Então, prosseguindo a partir do versículo 27. E Israel não tomou por presa, senão o gado e os despojos daquela cidade, segundo a ordem que Yahvé havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu à ruína para sempre, um lugar desolado até hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore, e ali ficou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem da árvore o seu cadáver, lançaram-no em seguida à entrada da porta da cidade e levantaram sobre ele um grande monte de pedras que permanece até hoje. Isso aqui é como se fosse uma homenagem, um legado ao triunfo. Na verdade, vamos então fazer aqui vamos consagrar isso como herança, como algo Memorial. que eu devo... Um memorial, exatamente. Um memorial dessa vitória. É comum isso na história. Se você vai ver, por exemplo, o Império Romano, quando os reis, os imperadores voltavam, não faziam arcos? Sim. O arco do triunfo, Paris. o arco de Tito, um obelisco, mostrando que naquele lugar teve uma grande batalha. A mesma coisa aqui.
E lembrando sempre daquela história. Nós estamos diante da versão de quem venceu. Tá. Mas eles fazem isso até quando fala aqui que sobre o cadáver desse rei de Ai foi feito, então, jogado essas pedras, levantado como se fosse um memorial. Isso. Lembra até no sentido de oferecemos tudo isso a Deus. É quase lembrar aí um altar, né? No sentido dele ter sido sacrificado em favor de Deus. E eu estou me Deus. lembrando do programa, se eu não me engano, o programa anterior, em que quando esse pessoal, logo no início que nós entramos na história de Josué, quando Josué atravessa o Jordão a pé enxuto, porque o Jordão se abre, como que dizer assim, olha, não fica pensando que foi só Moisés que teve esse direito, não. Você, como sucessor dele, também vai passar a pé enxuto. E ele manda que todos recolham uma pedra do solo, do leito do rio, e façam um círculo de pedra que eles dão o nome de Gilgal, né? E eu vejo agora de novo a simbologia da pedra, só que agora numa outra posição. Não mais como tomei posse, adentrei a terra, isso aqui agora é o ápice do início da história, mas agora como dizer assim, estão sepultados sobre nossas pedras, nossos inimigos. Eu não sei se eu estou sendo dramática. O simbolismo é muito rico, né? A Sagrada Escritura, o povo judeu, ele é muito rico nesse simbolismo, né? E, assim, lembrando ainda um pouquinho antes, que acho que nós não comentamos, Josué, ele continua a missão de Moisés. Isso. Moisés tinha o seu cajado. Isso. E Deus, através do cajado de Moisés, ele operava maravilhas. Então Deus continua operando maravilhas através da lança, né, que ele mantém estendida durante a batalha, a tomada, sinalizando, né? Então tem esse simbolismo intercessório e também esse simbolismo da ação de Adonai em favor do povo escolhido. E aqui nós temos então esse outro simbolismo das pedras, que em todo o Pentateuco nós vamos ver já lá atrás com Abraão, com Jacó, né, que também ergue lá em Betel as pedras, enfim, né, esse altar lá em Betel. Aqui também tem esse, digamos, esse mausoléu que ele ergue ali para o inimigo, para fazer memória da vitória do povo de Deus, e em seguida nós vamos ver que Josué, concomitantemente, ele vai erguer na sequência ele ergue um altar em honra ao Senhor, não é? E lembra que depois o próprio Jesus também vai se colocar como pedra. Eu sou a pedra angular. Quer dizer, esse simbolismo da pedra. Pedro é pedra. Isso. Então, isso está sempre permeando. É um símbolo muito rico, muito forte. A pedra lá em Daniel, no livro de Daniel, uma pedra que já prefigura Jesus, a pedra angular, né? Exatamente. É interessante essa história. E eu dizia até, quem assistiu vai lembrar, que me fez lembrar o filme. Quem assistiu vai estar sabendo o nome melhor do que eu, né? Que eles, no final do filme, eles vão ao cemitério e acabam colocando todas as pedras em cima daqueles israelenses que haviam sido mortos quando dá a lista de Schindler, né? E eles vão ser transportados, eles fazem todo aquele futuro e vão mostrar aquele cemitério israelita, e eles são convidados a colocar, aliás, eles têm esse ritual até hoje, de colocar uma pedra em cima de cada sepultura, né? Como que para lembrar, né, todas essas histórias, né? A vida está muito além que tudo isso. Esse aqui é um homem de Deus, isso aqui é uma imagem de Deus, ou isso aqui é resultado da luta de Deus, isso aqui é o triunfo de Deus. Tem realmente uma vasta interpretação, né? Mas eu vou pedir um pequeno intervalo agora para que a gente volte. Tem muita coisa para a gente entender sobre Josué ainda. Já voltamos.
Ok, voltamos. Nós estamos lendo o capítulo 8º de Josué, já finalizando o capítulo. Então eu peço a vocês que acompanhem a partir do versículo 30 até o finalzinho. Vai dizer: Josué então edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, sobre o monte Ebal, como Moisés, servo de Israel, de Yahvé, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não talhadas pelo ferro. E nele ofereceram holocaustos a Yahvé e imolaram sacrifícios em comunhão. Ali, Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com seus anciãos, seus escribas e seus juízes, estava de pé, de um e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, que transportavam a arca da aliança de Yahvé, tanto os estrangeiros como os nativos, mediante metade deles diante do monte Garizim e a outra metade diante do monte Ebal, como havia ordenado Moisés, servo de Yahvé, para dar, em primeiro lugar, a bênção ao povo de Israel. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Para palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado, deixou de ser lida por Josué na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio dele. Aqui, na verdade, é um ritual que se procede diante de uma terra, de um povo e de despojos que são encontrados e que vão representar aquilo que eles deveriam receber como fruto daquilo que eles tomam posse. É isso mesmo, eles fazem aqui, depois de vencida essa batalha lá com Ai, né, o povo dessa cidade, agora eles prestam ali uma adoração a Deus, um culto ali de agradecimento por terem sido ajudados por Deus. Josué aqui toma frente novamente, ele não é só um guerreiro, um comandante, mas ele mostra aqui que ele é esse condutor do sacerdote povo. Sacerdote também. Ele toma esse papel, ainda que não tenha de fato. Até mesmo fazendo a lembrança e a memória daquilo que Moisés fez. Então, ao escrever a lei novamente ali, ele quer reforçar no meio do povo. Ó, lembre-se que tudo aquilo que nós aprendemos de Deus por Moisés, que chegou a nós, continua a mesma coisa daqui para frente. E é interessante quando aparece que eles fizeram um altar de pedras brutas, sem serem lapidados. Porque era comum aos outros povos dessa região de Canaã utilizar pedras polidas, trabalhadas já. Mas para oferecer holocausto, sacrifícios pagãos aos ídolos. E aqui a ordem que Josué cumpre é que faz esse altar de pedras brutas, ou seja, para diferenciar daqueles altares onde se sacrificavam aos ídolos pagãos. Que já fique bem claro aqui, né, de tudo que ele faz, que tudo que é da natureza, que não tem interferência da mão humana, é que deveria ser colocado como oferenda a Deus. Sobretudo no caso dessas pedras, né? Sim. Porque não foram talhadas com metal, né? Mas são pedras ali in natura, podemos dizer assim, né? Isso é interessante. E assim, eu queria destacar aqui alguns pontos, né? O que está por trás de tudo isso, né? O autor deuteronomista, porque o livro de Josué, segundo os estudiosos, ele tem essa redação e essa influência daquele chamado autor deuteronomista. É assim, como uma continuação
ou como uma memória do livro do Deuteronômio, né? Então, é muito forte essa relação com o Deuteronômio, né? Por exemplo, Deuteronômio 11, de 26 a 30, né? Aquela chamada seção parenética, né? O que é parênese, né? A questão da moral, da conduta, como que o povo de Deus deve agir, né? Que mais? Aí nós temos memória do Deuteronômio 27, de 1 a 8, né? Que liga com o Deuteronômio 11. É um texto amplo de bênção e maldição. Quando nós estudamos no Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. Josué, ele não coloca nada novo, né? Josué, continua a programação, né? Um conteúdo programático. Ele continua a programação de tudo que Deus havia preparado antes com Moisés. Então, ele dá a continuação. E também Deuteronômio 31, de 10 a 13, impõe a leitura pública da lei na festa das cabanas, né, que é a festa das tendas, em presença do povo inteiro. Então, o que Josué faz? Ele dá cumprimento ao Deuteronômio. E após erigir o altar, né, ele vai inscrever em novas pedras tudo aquilo que estava nas pedras, no original. Né? Então, ele vai fazer isso. Outra coisa assim também interessante, né? Nós temos aí 2 montes, Ebal e Garizim, né? E o autor deuteronomista, então ele coloca essa ação sagrada no Monte Ebal, porque já tem ali um resquício, uma quizila com os samaritanos, né? Uma polêmica ali com os samaritanos. Outra coisa interessante que nós vamos ver depois com Jesus no Novo Testamento é que diante da arca do Senhor tem uns que ficam à direita e outros que ficam à esquerda, né? Ebal de um lado, Garizim do outro. E Jesus, ele retoma isso, dizendo que quando ele voltar em glória, colocará à direita as ovelhas, à esquerda os cabritos, e dirá uns: vinde benditos de meu Pai. Aí todas as obras de misericórdia, né? E depois: afastai-vos de mim, malditos, os que estão à sua esquerda, né? Porque não cumpriram as obras de misericórdia, né? Então tem aqui nessa passagem de Josué essa inspiração, né, que nosso Senhor revela daí plenamente, né? É um ponto assim muito interessante, né? Muito bem. Deixa eu seguir então, entrando já no capítulo 9, iniciando um novo estudo, mas dentro desse crescendo da tomada da Terra Santa. Ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam aquém do Jordão, na montanha, nas baixadas e em toda a costa do grande mar diante do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Olha só a pretensão desse povo. Porque a gente está vendo aqui um grande exército, não só um grande exército em número, mas um grande exército carregado de um Deus que nunca se ouviu falar, um Deus poderosíssimo, aquele Deus que superou toda a caminhada desse povo, ousou tirar esse povo da escravidão do Egito, superou todas as adversidades ao longo de anos. Quem como Moisés, quem como Deus, né? Quem ousaria enfrentar esse exército? Agora é interessante a gente ver agora ele se armando para se articular contra. É bonitinho ver, né? O que vai acontecer disso aqui? Então, vão ser as cenas dos próximos capítulos. É bonitinho porque não é com você. Porque eles estavam lá, na terra deles, cultuando seus deuses pagãos e tudo mais. Aí vem aquela notícia que um povo
com um Deus avassalador vai tomando conta, né? Avançando O Egito, né, o poderoso Egito não conseguiu segurá-los. Exatamente. E aí eles caminharam e tal, e agora já passaram pelo Jordão, já reduziram Jericó a escombro, Ai reduziu também a escombros. Então, o que apodera deles? É o terror, o medo. E se a gente não se unir contra esse povo, nós vamos ter o mesmo destino. Né? Então, justamente, eles se unem por o medo, né? Ou mais do que o medo, o terror de ver aquele povo avançando com a Arca da Aliança. Eu vejo hoje, traduzindo isso aí para os nossos tempos, esse Deus continua avançando. E esse povinho bonitinho que resolve se articular para enfrentar Deus, que comove multidões, que arrasta atrás de si, vai destruindo, me deixa fascinada essas histórias. Porque é preciso que eles, na sua pequenez, reconheçam isso aí, mas é preciso que vivam a história, né? E esse contexto mostra para nós esse povo aparentemente pequeno, fraco, mas que tem um Deus forte. Você percebe, são vários amorreus, heteus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Pensa na quantidade de gente, de povos aí. E formam uma coalizão mesmo. Uma coalizão, e a gente ouve esse termo hoje muito em voga. Sim. Formar coalizões. Sim. Né? E um a um vão caindo diante de Israel. E é exatamente esse o propósito de ir mostrando o livro de Josué, que nessa estratégia de conquista, de guerra, para avançar e tomando conta da terra prometida, eles vão enfrentar muitos povos que até se unem para enfrentar Israel. E depois do capítulo 9, que nós vamos ver mais à frente, vão ter aqueles que falam assim, melhor do que enfrentar Israel, eu vou me aliar com eles. Porque o povo de Gabaão vai fazer isso. Ao invés de juntar-se nessa coalizão contra Israel, eles pegam uma outra estratégia. Melhor que a gente vá lá, se apresenta como parceiro, converse. Temos que entender que esse livro de Josué está nos contando uma história de conquista, de guerra. Então não tem nada assim de romantizado nisso aqui. E as estratégias vão surgir. Precisa surgir. Porque é uma guerra mesmo que está acontecendo. Sempre falávamos aqui no programa, não vamos ter uma terra esperando o povo de Deus chegar e entrar. Ela não estava lá prontinha, eles precisaram conquistar. Então, exatamente. Uma grande odisseia isso aqui. É verdade. Vamos em frente, então. Quer comentar alguma coisa, Diácono? Então, o spoiler é que heveus, os heveus são esse povo que estava ali em Gabaon, tá? E eles foram mais espertos, nós vamos ver na leitura, eles foram mais espertos que os outros. E para eles se assegurarem, né, de serem preservados, eles usaram uma estratégia assim parecida com a de Raabe, né, lá em Jericó. Raabe, ela teve essa estratégia, acolheu tudo mais, né, e acabou sendo a família dela foi incorporada ao povo de Deus, ao povo de Israel. E aqui já não é uma pessoa, uma família, mas a cidade inteira, que eram várias cidades e estados. Esses aqui, eles falam, nós não vamos poder com eles têm Deus a favor deles. Então é melhor nós nos juntarmos a ele. Mas será que eles vão aceitar? Já sei, vamos bolar uma estratégia. Então eles usaram a astúcia e conseguiram. É o que nós vamos ver, né? É interessante. É melhor, às vezes, em vez de você lutar contra algo que você sabe que vai perder, humilhe-se, rebaixe-se, reconheça sua pequenez e diga, quero somar com vocês. Não é melhor? Do que ficar expondo, às vezes, todo um povo a uma situação vexatória que você vai acabar com a destruição de todo aquele povo, né?
Mas aqui volto a reforçar o que falávamos no início do programa. Olha a visão que se tem de Deus aqui. Que agora é um Deus tão forte, não só para o povo de Israel, mas para os demais povos que estão ali na terra de Canaã. Porque eles tendo os deuses deles, que sabemos que são ídolos, mas eles olhando agora para esse Javé, para esse Deus de Israel, nossa, que Deus é esse? A ponto da gente ficar aqui com temor e terror diante desse povo que está saindo lá do Egito e está avançando. Verdade. Né? Então, esse papel de Deus ali que confirma isso. Muito bem, então vamos tentar entender qual foi a astúcia dos Gabaonitas. Vai contar agora a partir que eu posso ler do versículo 3 até o 15? Pode. Ou vocês sugerem que seja? Pode ser, né? É um pouquinho longo, mas ajuda quem está sem a Bíblia. Vai dizer: os habitantes de Gabaon ouviram falar da maneira pela qual Josué havia tratado Jericó e Ai, e por isso recorreram à astúcia. Mudaram de aparência e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e velhos odres de vinho, rotos e recozidos. Usavam nos pés velhas sandálias remendadas e sobre si roupas velhas. Todo o pão que traziam para sua alimentação estava endurecido e reduzido a migalhas. Foram ter com Josué no acampamento de Gilgal e disseram-lhe bem como aos homens de Israel: viemos de um país muito distante. Fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: porventura não habitais entre nós? Como então podemos fazer uma aliança convosco? Responderam a Josué: somos teus servos. Mas quem sois? Perguntou-lhes Josué: e de onde vindes? Responderam: teus servos vêm de um país muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que habitavam Astarô. Então os nossos anciãos e todos os habitantes do nosso país nos disseram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos teus servos, fazei, pois, uma aliança conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora, eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido a uma longa jornada. Os homens tomaram então as provisões deles e não consultaram o oráculo de Yahvé. Josué fez com eles a paz e selou com eles uma aliança, para que tivessem a vida salva, e os notáveis da comunidade prestaram-lhe juramento. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem aliança com eles, descobriram que eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Os israelitas partiram do campo e chegaram às suas cidades ao 3º dia. As suas cidades eram Gabaon, Cafira, Berô e Cariá e Arim. Os israelitas não os feriram, visto que os notáveis da comunidade prestaram-lhe juramento por Yahvé, Deus de Israel. Porém, toda a comunidade murmurou contra os notáveis. Essas historinhas são maravilhosas, denotam, mas eu acho que além de uma astúcia, acho que tem uma inspiração divina aí no meio. Porque Deus é o Deus de todos e quer a todos como filhos, né? Se você se deixa ouvir por aquela voz que diz: você pode ser salvo, humilha-te, rebaixa-te, você pode estar diante de um grande Deus. Foi o que aconteceu, como o diácono disse, a respeito de Raabe, e agora esse povo. Fica para nós uma grande lição. Se a gente olhar diante daquele que é mais forte do que nós, ou a gente vai enfrentar e corre o risco de ser exterminado,
era o que ia acontecer aqui, porque o povo de Israel era esse povo forte, para eles, ainda que parecesse fraco, pequeno. Ou você vai lá e se alia a eles, mostrando-se parceiros nessa empreitada que eles estão tendo. Foi o que o povo de Gabaon, os gabaonitas, fizeram. Que eles, ouvindo tudo o que tinha acontecido, da destruição tanto de Jericó quanto de Ai, eles vão até Josué, ao acampamento, e dizem: olha, nós queremos ser seus servos. Somos um povo de longe, que viemos e nos humilhamos diante de vocês. Ótima estratégia para que eles pudessem ser preservados diante daquela situação. O problema, porque sempre nós temos que entender na Bíblia qual a mensagem, qual o aprendizado que a gente tem aqui. Eles fizeram a proposta correta, pediram o que era correto, se humilhando, se colocando como servos dos israelitas. Como muito pobres. Pobres, de longe. O problema foi a maneira como fizeram, porque mentiram. Mentiram. A mentira estava aí por trás. Porque eles não eram distantes, um povo distante. Eles não eram pobres, eles não eram fracos. Então, eles fizeram o propósito correto de se humilhar e se aliar ao povo de Israel, porém, usaram os meios errados, mentindo. Se tivessem falado a verdade, eles teriam sido acolhidos também? Provavelmente não. Não Por teriam. quê? Porque toda aquela região já estava votada ao interdito. Eles não conseguiriam. Então, essa estratégia eles usaram para conseguir o quê? O juramento. Eles conseguiram o juramento. E a lei de juramento não podia a lei de voltar Israel atrás. tem que cumprir o juramento. Está lá no Deuteronômio. Então, eles conseguiram o juramento, tanto dos oficiais, dos generais, quanto do comandante supremo, que é Josué. Josué concordou. Então, se eles não conseguissem isso, eles tiveram que usar esse estratagema. Porque se eles falassem a verdade, eles seriam... Ainda que não se justifique. Por isso que reforço. Tudo nós temos que tirar daqui uma mensagem. Sim, Uma claro. ideia Claro. para que a gente utilize. A ideia é, eles precisavam se salvar. A vida estava ali em primeiro lugar. Tá. Dizendo quem eles eram, a maneira como eles estavam, não teriam o juramento de Josué para a defesa deles, a permanência da vida. Então, eles usaram um estratagema, ou seja, Um artifício. um artifício. Pena que foi mentindo. Porém, a história não acaba aqui. A Sim. gente vai continuar. Ver as consequências. Vai ter consequências disso. Interessante é que termina esse trecho que foi lido dizendo que a comunidade murmurou contra os notáveis que criou esse estratagema. Em vez do pessoal dizer, gente, nós estamos vivos, né? Vamos apoiar nossos líderes que tiveram mas essa foram os ideia. israelitas, porque eles dizem, nós fomos enganados. Você, Josué, nossos generais aqui, vocês fizeram papel de bobo diante deles. E isso vai ficar assim? Então eles começaram a murmurar. Ah, tá. Agora, eles não podiam voltar atrás porque tinham jurado. Tá, eu entendi aqui errado. A comunidade que murmurou, então, Israel. foi Israel, que se sentiu depois enganado, né? Não foi a comunidade de Na verdade, não é que Gabaon. eles se sentiram enganados, porque quem fez esse juramento foi Josué e Sim. os líderes. Tá. O povo se incomodou. Como que vocês caíram na conversa desse povo? Eles fizeram lá um papel, trouxeram tanta coisa, velhinha, roupa velha, pão endurecido. Os odres já nós, todos. Isso. Caíram Vocês num caíram 7-1. nessa conversa. 171, aplicaram 171, literalmente. Né? Aprendamos, então. A gente não- esperteza, então, aí a mensagem, a mensagem do que texto. fica. Ou seja, fique esperto, nem tudo que reluz É é ouro. No caso aqui, nem tudo que
está feio, perdido, não é de uma pessoa que é vítima, eles não são esses pobrezinhos. Fique esperto diante de uma guerra, fique em alerta. É um aprendizado que você tem aqui. Que me fez lembrar agora, né? Porque assim, tudo se relaciona com a plenitude da revelação, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, certa feita, disse que nós devemos ser prudentes como... simples como as com pombas e prudente como a serpente. Isso, foi o que espertos. faltou para os líderes, Josué e os seus comandados ali, os generais, né, os oficiais. Faltou a esperteza. E Jesus também disse, os filhos das trevas são mais espertos que o filho da luz. Nesse caso aqui... É bem isso. E Deus, que sabe tirar um bom propósito de tudo, quando a gente, no programa que vem, continuar a ouvir essa história, vamos ver que Deus conserta tudo. E até dessa situação, Deus vai tirar um bem. Vai tirar um proveito. Então, queridos, que tenha ficado para nós, com essa história de hoje, um belo presente. Que a gente aprenda na vida, porque isso não foi coisa do passado, isso continua sendo coisa do presente, coisas bem atuais, né? Eu quero agradecer a vocês, queridos mestres, professora Maíla, diácono José Carlos, todo esse ensinamento, essa caminhada, essas reflexões todas que nos ensinam e nos aprimoram a cada vez mais entendermos que só o conhecimento aprofunda a fé. Então, agradecendo a vocês todos, compromisso até o nosso próximo programa e por hoje, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Ai, Senhor.